Igualmente aos pastores e irmãos que me precederam aqui no microfone, eu quero saudar todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Nós fizemos nesse lugar até o presente momento já é suficiente para alegrar o coração de Deus e também para nos reabastecer em nossa vida espiritual, porque o Senhor nessa manhã foi adorado, foi exaltado. Quando nós estamos na presença do Senhor, há realmente a abundância da alegria, embora a gente nem sempre externe esta alegria, como disse o pastor Gedaías, mas há abundância de alegria. Eu tive que me conter para não chorar, quando os irmãos cantaram de uma forma tão singela, mas também de uma forma tão graciosa, que Deus abençoe cada vez mais os irmãos. Eu quero ler com os amados o texto áudio aqui, de Filipenses capítulo 3, para a reflexão desta manhã. Os versos 13 e 14. Quero dizer ainda para alguns dos irmãos aqui que estão ansiosos por conhecer minha esposa pessoalmente, que ainda não chegou a hora, porque a gente não tem carro, e fica difícil de a gente se locomover para cá, já que tem a afilhada também, que foi adotada, mas somente eu e ela. Mas quando chegar a hora, irmãos, a gente vai ter esse momento de confraternização. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja na cidade de Filipe, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor aplique desde já essa palavra na vida de cada um dos amados irmãos. A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma coisa aleatória, sem rumo, sem objetivo. Pelo contrário, a vida cristã, ela tem um alvo a ser atingido, tem uma finalidade muito especial, diga-se de passagem, acerca da qual nós iremos dizer no término aqui da nossa reflexão. Mas a princípio é bom que a gente estabeleça isso, que a vida cristã, ela não é algo sem rumo. Embora tenha muitas pessoas que estejam desnorteadas acerca deste rumo, mas há um norte a ser seguido. E todo norte precisa de uma bússola, irmãos? E a bússola nessa caminhada cristã, nessa vida cristã, é exatamente a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista, e luz para os nossos caminhos. E com base na palavra do Senhor, com base nesse texto que foi lido, aqui é colocado diante de nós pelo menos duas coisas importantes para que a gente possa atingir este alvo. Como diz o apóstolo Paulo aqui, prossigo para o alvo, E o tema é exatamente avançando para o alvo. O que é que nós precisamos fazer, meus irmãos, para cumprir com a vocação de Deus para as nossas vidas, com o chamado de Deus para nossas vidas?
Em primeiro lugar, como está aqui no verso 13, é necessário a gente, meus irmãos, abrir mão das coisas que são efêmeras, das coisas que são passageiras, das coisas que são temporárias, porque Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Essas coisas efêmeras são muitas. Podem ser privilégios especiais, podem ser dificuldades, podem ser pecados, podem ser frustrações e uma série de outras coisas que poderíamos citar. No caso do apóstolo Paulo em especial, eram tantos privilégios que ele tinha como cidadão romano, como cidadão judeu, como também as dificuldades que ele enfrentou desde que foi chamado por Cristo no caminho de Damasco e desde que foi separado pelo Espírito para ser apóstolo e missionário. Se a gente ler um pouco mais aqui, no início do capítulo 3, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando dos privilégios que ele tinha como judeu e como romano. Ele diz aqui que se alguém podia se orgulhar de alguma coisa, segundo a ótica humana, ele tinha mais do que qualquer outra pessoa, porque ele era hebreu de hebreu, era da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, do grupo dos fariseus, e assim por diante. Mas ele diz que todas essas coisas, por mais que para outras pessoas fossem de suma importância, ele as relegou e as considerou como nada. Exatamente. Ele as relegou ou considerou como nada, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Essas coisas comparadas a Cristo Jesus é como que nada. Eu não posso me apegar a elas e me desprender de Cristo. Eu não posso permitir que essas coisas emperrem ou freiem a minha devoção para com Cristo ou o meu crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, mesmo que sejam coisas até atribuídas por Deus, né? Porque muitos desses privilégios que Paulo tinha, foi Deus mesmo que tinha concedido ao seu povo de Israel. Era um privilégio fazer parte do povo de Israel, servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Era um privilégio ser circuncidado ao 8º dia, fazer parte da aliança, né? Mas comparado a Cristo Jesus, que é o fim último de todas essas coisas que Deus mesmo tinha instituído, essas coisas eram como que nada. Paulo diz: o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne, mas é aquele que o é interiormente, circuncidado no coração. Todos esses selos, todos esses sinais religiosos, espirituais, instituídos por Deus na antiga aliança, era apenas sombra do que Cristo iria trazer para nós. O importante mesmo é Cristo e a sua glória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então Cristo é o fim último na vida de um cristão. Por isso Paulo abria mão de todos esses privilégios, porque esses privilégios, por mais que fossem excelentes, eram efêmeros, eram passageiros. Um dia ia perder a sua finalidade. Já vou falar algo acerca disso, né? Em nossos dias. A outra coisa que Paulo achava que poderia emperrar sua caminhada, né? Ou frear o seu crescimento na vida espiritual, no seu chamado cristão, eram as dificuldades, porque Paulo, meus irmãos, passou como cristão por mais dificuldades do que qualquer outra pessoa na história da igreja. Paulo foi apedrejado, como todos nós sabemos. Paulo foi açoitado mais do que o próprio Jesus, como nós sabemos.
Paulo chegava, tinha perseguições, né? Tinha pessoas que queriam ser mais do que ele, saber mais do que ele. Ele chegava na igreja, ensinava uma coisa, vinha não sei quanto para derrubar aquilo que ele ensinava. Era uma dificuldade a vida do apóstolo Paulo. Tanto é que ele disse que tinha um espinho na carne e orou ao Senhor para tirar aquele espinho na carne, que chegava, né, a esbofeteá-lo como mensageiro de Satanás. E o Senhor disse: não, Paulo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza mesmo. Vai em frente com isso aí, porque eu sou contigo, né? E Paulo passou por muitas coisas, meu irmão, frio, nudez. Ele cita a relação de dificuldades que ele teve por causa do seu chamado em Cristo, por causa do seu compromisso para com o Senhor e para com a obra do Senhor. Mas ele diz o seguinte: diante de todas essas coisas que para trás ficam, eu vou avançando para o que está diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, porque nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais importante do que qualquer coisa é o que Cristo tem preparado para a minha vida. E assim como foi com o apóstolo Paulo, é conosco também, meus irmãos. A gente não pode ficar se prendendo a tantas coisas, por mais belas que sejam, permitindo que essas coisas atrapalhem o nosso crescimento espiritual, a nossa caminhada cristã. E são muitas coisas mesmo, irmãos, não são poucas não, são muitas. Tantas provações, tantas tentações, da parte de Satanás, da parte dos homens, tanta fraqueza nossa, tanta limitação, mas a gente deve, meus irmãos, continuar seguindo em frente, deixando para trás as coisas que são efêmeras, que são passageiras. Há um hino em nosso inário que diz o seguinte: que às vezes as flores, os pássaros, as coisas da natureza querem nos encantar, de impedir a nossa caminhada rumo à pátria celestial. Mas ele diz que, embora estejamos da pátria bem longe, né, o nosso desejo é chegar lá, porque lá, meus irmãos, é que está a finalidade da nossa chamada, da nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Na minha vida mesmo, meus irmãos, aconteceram tantas coisas que chegaram a emperrar, né, o meu crescimento espiritual, chegaram até a atrapalhar o que eu poderia fazer na obra de Deus. E às vezes fico pensando, né, se eu pudesse voltar atrás e refazer tudo de novo, seria uma maravilha, mas eu não posso. O que eu posso fazer é o que Paulo diz aqui no versículo 14, é deixar estas coisas para trás, já que passaram, e avançar, prosseguindo para o alvo, aproveitando as novas oportunidades que Deus vai nos dar, mesmo que essas novas oportunidades não sejam como as que nós perdemos, ou deixamos passar, mas sempre há uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá uma nova chance de um recomeço, de um renovo. E esta manhã o Senhor diz para nós que é momento de renovo, é momento de recomeço. Há um destino a ser perseguido, há um alvo a ser alcançado. Vamos deixar para trás as frustrações, vamos deixar para trás os pecados, qualquer coisa que sirva como barreira ou obstrução para o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que nada nem ninguém pode nos impedir de avançar para este alvo, nada nem ninguém. Algumas pessoas, por remoer muito o que já passou, né, elas terminam ficando presas às coisas do passado e deixam de prosseguir para o alvo. Quem é mais velho aqui na vida cristã, na igreja evangélica, ouviu falar de um pastor chamado Caio Fábio. Esse pastor, ele era uma grande referência evangélica no cenário nacional. Representava a igreja evangélica na mídia, na imprensa, chegou a ser presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, e onde ele ia uma grande multidão para ouvi-lo, né? Ele chegou até a pregar aqui na Paraíba, e muita gente não pôde
vê-lo pregar, porque era tanta gente e lotava, não dava para mais ninguém. Mas este homem, ele fraquejou, né? Ele caiu em adultério. E o interessante é que ao invés de ele fazer como Davi, que também caiu em adultério, não é? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse o Senhor. Ele ao invés de fazer como Davi, reconhecer o seu erro, se arrepender de onde caiu e voltar para o primeiro amor, não. Até hoje, né, a gente pode ver na internet o desabafo dele. E nesse desabafo ele atribui a queda dele à igreja, né, que poderia ajudá-lo e não ajudou, segundo o pensamento dele. E ele diz que a culpa dele, na verdade, é culpa da igreja, né? Porque a igreja decepcionou e assim por diante, e por isso ele está onde está, e hoje ele não quer nem mesmo voltar ao primeiro amor, né? Ele quer ir por outro caminho. Não sei onde é que ele vai chegar. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que ele se perdeu no tempo, se perdeu no espaço, porque ficou preso a coisas efêmeras, a coisas do passado, a quem ele era, ao que ele fazia, não é? E hoje ele não está fazendo quase nada do que ele fazia, nem sendo quase nada do que ele era. Antes ele era uma referência positiva. Hoje poucos lhe dão atenção, porque ele se apegou a coisas e não deveria se apegar. O que passou, passou, irmãos. O que vale o que está agora diante de nós. Eu mesmo, se fosse me prender às frustrações que eu tive na minha vida cristã, não é? Onde é que eu tinha parado? Eu já falei aqui, e eu acho que é oportuno falar nessa manhã, que uma vez eu tenho uma decepção tão grande com dois professores lá do seminário, pediram R$1.000 emprestado. Desses 1.000 pagaram só 300. E até hoje, meu irmão, nunca pedi, não. Mas eu tive que perdoar. E às vezes é remoído na minha memória, eu não sei porque, tem dia que a gente acorda com algumas lembranças vagas do passado, e às vezes vem esse fato, né, tão triste que aconteceu. Porque na época eu precisava muito do dinheiro, até hoje, se alguém quiser me oferecer R$1.000, 700 eu aceito. A coisa tá meio brava, mas Deus proverá. E às vezes acontece, meu irmão, de subir a minha lembrança, mas sabe o que é que eu digo? Está perdoado, né? O que passou, passou. Porque muito mais Deus me perdoou em Cristo Jesus, porque eu não posso perdoar R$700.000, né? Eu não esperava por isso, nem vou entrar mais noutra dessa, né? Mas já que aconteceu, deixar para trás. Deus tem algo maior e melhor para mim e para você, meu irmão. Esqueça as frustrações. Até os pecados que você cometeu, esqueça. Porque até Deus, quando perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. Se Deus não está mais se importando com isso, não se importe. Mesmo que você tenha negado a Cristo, como Pedro fez, o Senhor chega para você e diz: se tu me amas, eu ainda tenho algo para a tua vida. Tu tem algo na minha obra para ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu esqueci as coisas, meus irmãos, efêmeras, as coisas passageiras. Sabe, tinha um pastor que antes de ser pastor, numa conversão, não vou dizer qual foi, que ele queria de todo jeito ser pastor. Aí foi fazer lá os testes, aí não passou, né, de primeira. Tem uns que passam de primeira, tem outros que passam de segunda e terceira. E ele não passou de primeira. Aí ele ficou tão revoltado, não é? Que ele disse que o pessoal que tinha feito o teste com ele tinha acabado com a vida dele. Você acabou com a minha vida, porque ele já era presbítero, mas ele queria ser pastor. E queria na hora, né? Aí eu sei que os pastores disseram: irmão, não é assim não. Esqueça isso, vai estudar de novo, porque a obra de Deus para você ainda não acabou. Pronto, depois ele fez o teste, foi aprovado e hoje está pastoreando, está fazendo a obra de Deus. Ele não pode deixar que nada, né, nem ninguém venha atrapalhar a nossa caminhada cristã, irmão. Nem privilégios especiais. É um privilégio ser pastor, é um privilégio ser presbítero, é um privilégio ser um cantor, é um privilégio ser um missionário como Paulo foi, é um privilégio fazer parte da igreja, ser circuncidado e etc, etc. Tudo isso é privilégio, mas nem essas coisas, muitas ou poucas, podem atrapalhar
a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Porque Deus tem algo maior do que tudo isso para cada um de nós. Então essa é a primeira coisa, viu, irmão? Não vamos esquecer. A segunda coisa e última, para a gente concluir aqui, que a gente tem que observar, irmãos, para prosseguir para este alvo, avançar sempre para ele, é exatamente aqui, meus irmãos, o que Paulo diz no verso 14, quando ele fala o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se eu quiser prosseguir para o alvo, avançar para o alvo que Deus tem para a minha vida, eu não apenas que esquecer das coisas efêmeras, mas eu tenho, meus irmãos, que ficar firme no foco de Deus. Amém. Eu não posso perder o foco. Como a gente falou no início, a vida cristã não é algo aleatório, sem rumo. Não, a vida cristã tem um norte. E temos que nos focar nesse norte. A gente não pode perder o foco, meus irmãos. Pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo, ou até mesmo que pode vir a acontecer. O apóstolo Paulo tem passado por muitas coisas, né? Antes de escrever essa carta aos Filipenses. Com certeza estava passando por algo quando escreveu essa carta aos Filipenses. E iria passar, inclusive, pelo martírio depois dessa carta aqui. Mas ele não tinha perdido o foco. Tanto é que em outra passagem ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora aguardo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, meus irmãos, a gente não pode perder o foco. E tem tantas pessoas que já perderam o foco. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu me hospedei na casa de um pastor por 3 meses. Esse pastor, ele tomava conta de uma pequena congregação da Assembleia de Deus. E ele foi ensinar nessa igreja como os irmãos deveriam usar os dons espirituais. Ele disse: olha, irmão, eu sou assembleiano, eu creio nos dons. Agora os dons não são como muitas pessoas estão achando, não é? E eu vou ensinar vocês como está lá na carta de Paulo aos Coríntios. E ele deu um estudo, deu outro estudo, os irmãos começaram a achar ruim. E chegaram para ele e disseram: olha, o senhor aqui está querendo mudar os costumes da Assembleia de Deus. A gente não quer mais ouvir esse estudo, não. E outra coisa, a gente não quer mais que o senhor pastoreie a gente, não. Aí foi, botaram o cadeado na igreja, o pastor não entrar mais. E chegaram no trabalho dele, trabalhava numa farmácia no centro, e ameaçaram ele. Disseram: a gente botou o cadeado lá na porta da igreja. Agora vai lá tirar para ver o que é que acontece com o senhor. E esse pastor ficou tão aflito com essa coisa, meus irmãos, tão atribulado, que depois, quando eu o reencontrei, né, ele disse para mim que estava vendendo até a fé dele. Tinha perdido o foco, né? Ele disse: o que é que as pessoas querem hoje em dia na igreja, né? E no mundo também, mas até muita gente que está na igreja, o que é que elas querem? Como uma vez eu falando com o presbítero de saúde, né, querem pão e circo, né? Querem bênçãos, querem vitória, querem coisas efêmeras e passageiras, temporais, da parte de Deus, né? Então elas querem espetáculo, querem show, querem êxtase, querem uma série de coisas, menos o que Deus realmente propõe no Evangelho. E ele disse: olha, as pessoas só querem bênção, só querem milagre, então eu vou vender minha fé. Eu vou pregar agora só bênção e milagre. Agora tem uma coisa, só prego por dinheiro. Se não for por dinheiro, eu não vou negociar minha fé, não. Agora, se me oferecer dinheiro para pregar essas coisas, por dinheiro eu vou. Então perdeu a fé, meus irmãos, por causa de um trauma, por causa de uma decepção, por causa de qualquer outra coisa que ocorreu, poderia ter ocorrido, né? Junto a este fato da congregação que ele pastoreava, né? E muita gente, como ele, tem perdido o foco também, de deixar de prosseguir para o alvo. Eu conheço pessoas no interior aqui do estado
que não sabem mais porque servem a Deus. Pessoas até abastadas financeiramente, não são pobres como eu, são abastadas, não é? Mas só vão para a igreja, só tem motivação em adorar o Senhor se tiver alguma retribuição financeira, alguma retribuição material. É isso que até hoje as motiva a estar na igreja. Soube recentemente que uma delas foi até consagrada a diácono, né? Uns casais que tinham lá em Guarabira, e eles, todo culto queria que tivesse milagre, todo culto queria que tivesse uma manifestação especial do Espírito, uma profecia para lhes proporcionar algo da parte de Deus para a vida deles. E quando não tinha essas coisas, esses irmãos ficavam igual o maracujá murcho no banco. Não tinha força para dar um glória a Deus, para dar um amém. Agora, quando alguém chegar profetizando, quando alguém chegar falando de bênção e de vitória, aí se animava, aí pulava, aí levantava as mãos. Por quê? Porque ele tinha perdido o foco do que é a vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, não tem como finalidade coisas efêmeras, coisas materiais. O foco e a finalidade da vida cristã está no que Paulo diz aqui: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E o que é isso? É tudo aquilo que o Evangelho propõe, é tudo aquilo que o Evangelho promete. Paulo mesmo vai dizer aqui mais adiante, né, que essas coisas atrás das quais ele corria agora, para as quais ele avançava, a ressurreição dentre os mortos, é a pátria celestial, porque nós não aguardamos outra coisa a não ser a pátria que está nos céus, de onde se revelará também o próprio Senhor. E assim por diante, o crescimento na vida de santidade, o crescimento na comunhão com Deus, e assim por diante. Este é o alvo da vida cristã. E é para este alvo que todos nós precisamos correr. Se Deus, com um acréscimo, nos conceder bênçãos, nos conceder livramentos, nos conceder milagres e outras coisas mais, amém, glória a Deus. Mas a finalidade para a qual Deus nos chamou em Cristo é esta, e a gente nunca pode perder isso de vista. Não pode deixar que nada obscureça isso. Mas vivemos em um tempo onde muitos têm permitido que essas coisas obscureçam este alvo. É interessante que um pastor inglês, né, de séculos atrás, chamado John Bunyan, ele escreveu um livro sobre a vida cristã. E esse livro é intitulado O Peregrino. Ele diz que cada um de nós é como um peregrino nesse mundo, rumo à pátria celestial, rumo à nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Mas nesse caminho, rumo à pátria celestial, que é o alvo para o qual ele avançava, havia muitos desafios. Ele tinha que passar pelo vale pelo pântano do desânimo, pelo vale do desespero, pela feira da vaidade, pelo castelo da dúvida e até pelo vale da sombra da morte, antes de chegar na cidade celestial, que era o alvo para o qual Cristo tinha chamado. Mas ele foi, meus irmãos, avançando, às vezes caindo, às vezes tropeçando, recomeçando, mas só descansou quando as portas das mansões celestiais se abriram para ele. E assim deve ser conosco também. É com bênção, é sem bênção, nós vamos caminhando rumo à mansão celestial para a qual Cristo nos chama, porque Ele não nos chamou para nos fazer ricos, para nos fazer prósperos, para nos fazer famosos, mas Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vocês essas moradas, para que onde eu estejais vós também. A questão não é se eu vou chegar na presidência da República, se eu vou chegar no gabinete do prefeito. A questão é se eu vou chegar lá na glória celestial, porque Cristo nos chamou para lá. É para isso que somos crentes em Cristo. Não é para outra coisa. Esse é o caminho estreito. Jesus disse:
quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O caminho é estreito, o caminho é apertado, mas esse caminho conduz à vida. Não é questão de triunfo pessoal, de glória pessoal, não. Não é questão de eu ser pastor, deixar de ser pastor, não. Como o pastor que disse que a vida dele acabou porque não passou na bancada teológica. A questão não é se eu vou ser rico, se eu vou ser próspero. A questão é se eu vou chegar lá ou não. E graças a Deus, como foi pregado nessa manhã, que Deus já nos escolheu para isto, né? Se fosse por nossas próprias forças, não chegaríamos lá. Mas como o apóstolo Paulo, que corria para esse alvo, ele disse, nós podemos dizer, é difícil, Senhor, o caminho é apertado e estreito, mas tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, eu vou dizer, foi graça que me chegou aqui, mas cheguei. Nem que eu seja o último da fila, mas eu vou dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui para te glorificar para todos sempre. Eu estou aqui, eu cheguei. Como diz no livro do Apocalipse, eles venceram por causa do testemunho que deram e por causa do sangue do Cordeiro. O Senhor nos chama porque o Senhor nos preparou, irmãos, e porque o Senhor nos vai fortalecer até chegar lá. Este é o alvo. Não importa se Edir Macedo esteja pregando o contrário, não importa se tantos outros televangelistas estão levando as pessoas para outro rumo, para outro norte, se a igreja da esquina ou do outro bairro está induzindo as pessoas a outro caminho, mas o nosso caminho, como crentes em Cristo, é esse, é a pátria celestial. Então nesta manhã contemple essa pátria celestial. Por enquanto a gente só pode ver por fora, mas um dia a gente vai ver por dentro. Então, o que passou, passou. Ainda tem caminho a trilhar. Mesmo que tenha um mar na frente, mesmo que tenha montanhas do lado, mesmo que tenha um exército inimigo para nos cercar, o Senhor vai abrir as águas e a gente vai chegar lá. Porque este é o alvo de Deus para a nossa vida. E que o nosso foco seja o foco de Deus também. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.